E ainda falando sobre o cenário de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, a gente teve essa notícia hoje, né, sobre a eficácia aí da porcentagem da Coronavac. A gente chama agora o doutor Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Oi, doutor, muito boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender, viu? Eu que agradeço, Kalina. Um prazer sempre falar com vocês, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, doutor, a gente pode dizer que esta é uma boa notícia para a saúde brasileira? Eu acho que ela é uma ótima notícia para a saúde brasileira, é uma espetacular notícia em termos de eficácia, justamente porque, além de termos aí no plantel de vacinas mais uma vacina licenciada demonstrando segurança e demonstrando que é eficaz, temos uma vacina com produção brasileira agora, né? Como se a notícia ganha mais relevância ainda em função de termos aqui no Instituto Butantan a transferência de tecnologia. Não. Acho que nem o mais otimista pesquisador, Karina, imaginava que há um ano atrás, depois de um ano, quando começava a pandemia, em um ano nós tivéssemos, não uma, mas 4 vacinas licenciadas no mundo, todas com 70% ou mais de eficácia. Quer dizer, um cenário melhor que esse realmente era muito improvável. Então, nós todos ficamos muito satisfeitos com mais esse dado. Hoje foi um anúncio. Vamos aguardar a publicação dos dados para olhar com mais cautela sobre esses números, mas com certeza já são números, ou são dados, são informações bastante felizes que nós recebemos hoje. Muita gente desconhece o que é essa porcentagem de eficácia. O que significa esse 78%? Isso significa, Kalina, que o objetivo, esse 78% de eficácia, foi avaliar prevenção de Covid, né, ou doença clínica, indivíduo com sintomas. Então, quer dizer que para cada 100 indivíduos que receberem essa vacina, 78 deles, dos 100, não ficarão doentes, não terão sintomas, não terão febre, não terão nenhum sinal de Covid. Isso é ótimo, né? Só de você reduzir. E dos 22 outros que podem eventualmente adoecer, onde a vacina vai falhar nessa porcentagem de 22, terão doença mais leve, né? Então, normalmente é assim que as vacinas funcionam. Funcionam, na maior parte das vezes, prevenindo doença, e naqueles onde a vacina falha, que acabaram adoecendo, mesmo tendo recebido a vacina, a doença costuma ter um curso muito mais leve, reduzindo hospitalização, reduzindo formas graves, reduzindo mortes, inclusive, né? O doutor, o que a gente observa é que muita gente tem medo, até preconceito, até por uma questão ideológica, em cima de algumas vacinas que estão aí no mercado. Por exemplo, essa da Coronavac, que foi feita pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. Ela tem semelhança, inclusive, com a que a gente aplica aqui da H1N1, a forma que ela é feita, né? E eu até conversei uma vez com um especialista, o senhor há de concordar, que ela é até mais eficaz que a vacina da gripe? Sem dúvida, a vacina da gripe ela tem uma tecnologia um pouco diferente. Essa vacina da Coronavac ela é uma vacina do vírus inteiro morto. A da gripe usa fragmentos do vírus, uma vacina chamada subunitária, mas usa o mesmo princípio, né? Aqui na vacina da Covid do Instituto Butantan, o vírus é cultivado, ele é inativado morto. Você pega o vírus inteiro e faz a vacina com o vírus inteiro morto. No caso da Coronavac, da vacina da gripe, você, depois de morto o vírus, você fragmenta e coloca só uns pedacinhos do vírus. Então, tem tecnologias semelhantes e a vacina da gripe tem uma eficácia em torno de 60%. Então, quando a gente olha a eficácia, Kalina, nós não podemos olhar só para a eficácia dentro do estudo clínico. O impacto que uma introdução de uma vacina tem depende do tamanho do problema. Então, a gripe, por exemplo, é uma doença que atinge 20% de todas as crianças no mundo, todo ano. Todo ano, 20% das crianças pegam gripe. 15% dos adultos pegam gripe também. Então, se você reduz 50%, 60% o número de doentes de gripe, quantas faltas ao trabalho, quantas visitas ao serviço de emergência, quantas hospitalizações são evitadas, quantas mortes você pode ter, quanto uso de antibióticos, o impacto da introdução de uma vacina que tem uma eficácia de 60%, por exemplo, é muito grande dependendo do contexto onde ela é inserida. Na nossa pandemia da Covid-19, eficácia de 70%, 80%, 90%, se reduzir de forma drástica o número de casos, é um resultado espetacular para a economia, para a vida social, para as questões de saúde mental. Então, nós vamos ter um ganho enorme de uma introdução de qualquer vacina com eficácia superior, por exemplo, a 50%.
E, além disso, doutor, o Instituto Butantan disse que esse estudo foi feito diferente, né, com profissionais da área da saúde que são mais expostos ao risco de contrair a doença. As outras vacinas não foram feitas bem assim, né? Elas foram feitas em cima de pessoas comuns. Isso também mexe com o percentual de eficácia? Em geral, não, Kalina. A vantagem de se fazer cujos voluntários são profissionais da saúde é como eles se expõem mais, você obtém resultado mais rapidamente. Então, a maioria das vacinas, a vacina de Oxford, por exemplo, praticamente todos os indivíduos incluídos eram profissionais da saúde também, da Pfizer, boa parte também. Qual que é a ideia de você fazer estudos onde a doença está ocorrendo e em quem mais se expõe? Você consegue mais rapidamente os resultados. Em tempos de pandemia, isso é muito importante. Então, o desenvolvimento da vacina foi acelerado, inclusive, por ter sido em países onde a doença estava se multiplicando, Brasil, Estados Unidos, Rússia, e principalmente também porque foram profissionais mais expostos, consequentemente, de mais fácil demonstração de resultados. E, doutor, para a gente finalizar, quando que vai dar para dizer, se a gente começar essa vacinação, agora o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que começaremos a vacinação ainda em janeiro, até antes da data prevista que o governo de São Paulo deu, né, do dia 25. Eduardo Pazuello disse ontem que isso poderia ser antes, antecipado. Se isso começar agora, em janeiro, quando que poderemos respirar aliviados, que a população de fato estará imunizada? Olha, Kalina, a velocidade com que nós vamos vacinar a população brasileira vai depender, obviamente, primeiro do registro, né? Você bem colocou. Esperamos que tenhamos não uma, mas duas vacinas em breve, ainda em janeiro, quem sabe, registradas no país, a vacina de Oxford e a vacina da Coronavac. Então, essas duas vacinas estando registradas em breve, nas próximas semanas, isso vai depender do número de doses que nós vamos dispor. Se nós conseguirmos vacinar no primeiro semestre toda a população de risco, todos os profissionais da saúde, indivíduos acima de 60 anos, nós já vamos observar no primeiro semestre um impacto brutal na redução de hospitalização e mortes, porque são esses grupos, 70% das mortes e das hospitalizações por Covid acontecem nesses grupos vacinados, que vão ser vacinados primeiro. Então, nós vamos ter uma redução, num primeiro momento, muito significativa dos casos graves. E depois, à medida que essas pessoas mais vulneráveis ficarem protegidas, nós vamos ter oportunidade de vacinar o resto da população. E com uma excelente notícia, que é a transferência de tecnologia, né? Que a gente vai poder em breve também estar falando aí de produção nacional e autossuficiência. Então aí os esclarecimentos do Dr. Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada, doutor. Ótimo ano para o senhor e para a família. Eu que agradeço, Kalina, é um prazer falar sempre com vocês, ouvintes aí da Rádio Jovem Pan.